como lidar com pessoas agressivas, especialmente no ambiente do trabalho. Quem nunca teve uma liderança que perdia a cabeça ou que dava chilique, ou mesmo pares, colegas de trabalho, ou até funcionários? Recentemente aconteceu com um fornecedor, num projeto que eu estava, que tem uma tendência à agressividade que atire a primeira pedra. É uma coisa muito complicada, e hoje eu conversava com um colega sobre isso. Eu lembrei do discurso da Ocasio. Se você não viu, é uma deputada dos Estados Unidos. Ela foi xingada por um colega, né, que foi super agressivo com ela. Falou que ela era disgusting, que ela era nojenta, que ela era louca. Xingou ela de um monte de coisa, totalmente gratuito, assim. Ela não tinha feito nada, ele olhou pra ela e resolveu xingar na frente de todos os repórteres, de quem tava presente. Falou um monte de barbaridade. E aí, a gente aprende o que com essa mulher incrível, porque ela é muito impressionante. Ela esperou um tempo, não sei se foi 1 ou 2 dias, para dar a resposta. E a resposta dela é de uma classe, gente. Primeiro ela vai lá e conta o que aconteceu. Ele disse isso na frente de tais pessoas. E aí ela traz uma resposta que só com a respiração e o tempo a gente consegue elaborar. Eu até tenho vontade de fazer um podcast chamado Tudo Que Eu Queria Ter Dito, porque um tempo depois você sabe tudo que você queria ter dito na hora do vamos ver, mas na hora é muito difícil saber o que dizer. E o que ela constrói depois? Ela fala, ele disse isso, que é um absurdo, ele tá falando isso pra uma mulher, mas ele mostra o quanto isso é cotidiano. O problema não é ele ter dito isso, é que isso sempre acontece. Isso já aconteceu comigo quando eu era garçonete, quando eu trabalhei com não sei o quê. Os homens falam de forma impune absurdos pra uma mulher. Só que eu realmente decidi me manifestar, eu nem ia falar nada sobre isso, quando ele foi pedir desculpas. E nas desculpas dele, ele disse que ele era pai de mulheres e marido de uma mulher, né? Só que isso não traz decência pra ninguém. Você ser casado com uma mulher não significa que você é decente como ser humano. E você ser pai de mulheres também não significa que você é decente. O que dá decência ou não são as suas atitudes. Então a resposta dela foi uma daquelas respostas que você fala assim, meu Deus, eu queria ter essa resposta. Eu queria conseguir fazer uma resposta assim. Que é a tranquilidade que vai te dar. E é difícil ficar tranquilo quando você tá num momento de agressividade com uma pessoa agressiva. E esse colega contou que ele teve um chefe que era muito agressivo. Era um cara muito agressivo. Como esse meu colega tinha, né, um tipo de conhecimento que o cara queria muito, o cara não se folgava com o meu colega. Mas ele viu durante uns 2 anos esse cara, esse chefe, se folgar com muita gente, assim, ser agressivo com várias pessoas, gritar. E ele reparava que toda vez que esse cara começava a ter uma discussão mais agressiva, ele provocava a pessoa e a pessoa caía na dele. Só que esse ambiente de agressividade era onde o chefe dominava, é um ambiente que ele controla. Ele já sabe tão bem ser agressivo, ele já sabe ler tão bem o outro, sabe fazer uma leitura do que o outro tá sentindo muito rápida, quando que o outro começa a tremer, quando que ele começa a suar, o que é que dói, que argumento ele pode usar para desestabilizar aquela pessoa. Ele é mestre na agressividade, porque ele vive naquele modus operandi há muito tempo. Então, quando a pessoa entra, ela vai sempre perder. Se você não é uma pessoa agressiva, você vai sempre perder na discussão com uma pessoa agressiva. Se você entrar na dela, e ela vai tentar te puxar. Tudo que ela quer é que você perca a cabeça e entre na dela. E muitas vezes a gente vai cair, por N motivos. E tudo bem, não tô dizendo que a gente não pode, mas a gente tem que ficar atento, porque se a gente não cair, se a gente conseguir respirar, entender que aquilo não é nosso, que ela está querendo que a gente vá para aquele território. Ele até deu um exemplo, ele falou, a pessoa convida você para jogar xadrez, ela é a mestre unânime do xadrez, você não vai jogar xadrez, tem que escolher um outro jogo que os dois não conheçam, ou tenham mais ou menos a mesma habilidade. Então quando você conseguir não entrar nesse jogo, manter a sua paciência, que eu sei que não é uma coisa fácil, aí vamos falar em outro vídeo sobre como lidar com isso, você pode ficar no seu território e eventualmente fazer o que a Alexandra Ocasio fez. Não sei se a gente pronuncia Alexandria ou Alexandra, enfim. É trazer a pessoa pro seu território, pro território dela, que é o do diálogo, que é da pacificação, que é do lidar com o conflito e não estimular o conflito, mas não é deixar ele passar. Então você traz a pessoa pro seu território, você não vai brigar no território dela, porque no território dela ela domina e por experiência ela vai ganhar de você a rodo, assim, você vai sair de lá em frangalhos. Ou no mínimo se sentindo mal, achando que você não conseguiu. Você não tem que entrar nas coisas, não tem que responder imediatamente. A gente precisa respirar e às vezes dizer, olha, tô um pouco surpresa com essa sua colocação e eu vou pensar sobre isso, a gente pode falar na hora tal? Assim, tentar manter a calma, porque é isso que uma pessoa muito agressiva não suporta.
não sabe lidar com calma, paciência e organização. Ela precisa trazer você para aquele lugar porque é lá que ela domina. Então, se você escapar de chegar nesse lugar, já é uma grande coisa. E eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver, né? Perguntaram esses dias para mim o que é essa espada, né? Se é uma coisa religiosa, se é uma coisa mística. Não, ela é uma espada que eu trouxe de Toledo, na Espanha, quando eu tive a oportunidade de conhecer essa cidade, que é uma cidade medieval, histórica. Lá eles vendem armaduras, espadas, um monte de coisa assim dessa época medieval. E eu fiquei muito encantada. Eu falei, gente, eu quero uma espada. E eu não trouxe nada dessa viagem, só essa espada. Foi a única coisa que eu comprei fora e trouxe, porque eu achei uma coisa tão impressionante. Não sei nem explicar, não tem um motivo assim racional. Mas eu trouxe essa espada. Inclusive ela vem despachada pra você trazer uma coisa dessa no avião, né? Uma arma. Mas ela não é afiada nem nada. Só pra quem tá curioso, que volta e meia aparece essa espada aqui nos meus vídeos. Então vamos permanecer no nosso território, ou no mínimo encontrar um território neutro. Porque se a gente for pro território que a gente não domina, da pessoa agressiva, a gente provavelmente vai se frustrar, não vai conseguir agir, vai se sentir muito desconfortável. Tá bem? Abração.